que nesta noite iremos tirá-la do capítulo 3 de Atos, o último versículo do trecho. Atos 3, versículo de número 26. Diz assim as Santas Escrituras: tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Sente-se. Lendo esse trecho de maneira superficial, você entende que Deus está falando da pessoa de Jesus, ressuscitado já depois da morte e enviado para benefício da igreja, mas não é nada disso. O trecho mostra Pedro falando ao povo hebreu, ao povo judeu. E quando aqui nós lemos ressuscitado, podemos entender que Deus suscitou, levantou ao seu servo e enviou primeiramente a vós, judeus, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Veja, irmão, como aquele povo foi ingrato, como aquele povo foi relaxado, não fez caso. Um pouquinho antes, ainda nesse mesmo capítulo, vemos Pedro passando na cara dos hebreus. No versículo 14, ele diz: vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem o homicida. Aqui ele fala de Barrabás, que o povo hebreu pediu que fosse livre da prisão e da morte. E foi concedido àquele povo que aquele assassino tivesse liberdade e pudesse trazer mau exemplo, uma conduta má para aquela sociedade. Incrível como as pessoas gostam do que é errado. Incrível como as pessoas assimilam o que é errado. Incrível como as pessoas caem, optam para o mal. Como as pessoas não acolhem as coisas de Deus. Deus levantou Jesus, Deus fez com que Jesus se tornasse homem, que Jesus viesse ao mundo, que Jesus vivesse 33 anos e alguns meses, sendo exemplo, sendo referência por onde passou, e aquele povo praticamente não assimilou nada, com exceção de uma quantidade muito pequena de homens, entre eles Pedro, que nós vemos aqui cobrando o povo judeu, e que nessa noite eu quero aproveitar e mostrar para você, pois quando nós lemos a Bíblia, é importante que nós tenhamos aquela mensagem para nós. De fato, o capítulo 3, Pedro está falando ao povo hebreu. Ele está falando no templo e está cobrando daquele povo compostura, arrependimento, conversão, para que haja tempo de refrigério. Mas, lendo a Bíblia para nós, irmãos e irmãs, hoje, Pedro está dizendo a mesma coisa para cada um dos que aqui estão. Bata palma para Jesus. Pedro está dizendo que o Senhor
ele foi enviado, claro, primeiro ao povo hebreu, mas também a nós, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Como as pessoas gostam de cantar, não? Como as pessoas cantam à risca o hino. É incrível. Fica aí no telão e as pessoas arriscam, sem engolir uma só palavra, diz: Senhor, eu me nego, Senhor, eu renuncio, Senhor, eu me entrego. É muito, na prática, isso é verdade? Bota a palma para Jesus. Arrisca. As pessoas professam, mas só de lábios. O Salmo 119 diz que Deus ordenou que os seus mandamentos fossem seguidos à risca. Não é o cântico. Agora o cântico você abraça, aí você abre a boca pelos pulmões, aí você sabe repetir as palavras, mas com a palavra do Senhor isso não acontece, né? Você nunca se nega. Você sempre coloca o seu eu, a sua opinião, o seu desejo, o seu interesse, o seu propósito, o seu plano em primeiro lugar. Bota a palma para ele. O seu, e não o plano de Deus. O grande mal das pessoas é viver o seu plano. Ainda há pouco nós lemos um trecho que fala muito claramente disso. Labão vivia os seus interesses. Labão não via os interesses de Jacó. Ele via os seus interesses. Não olhava para o projeto de Deus, para o plano de Deus. Jacó era alguém de Deus. Era alguém que o Senhor ungira e estava cada vez mais por meio dele manifestando a sua verdade. Havia Deus ungido, havia Deus estado com a pessoa de Jacó. E Labão, como tantos que não têm visão das coisas de Deus, não se apercebe no testemunho das pessoas. Veja, Labão foi abençoado por causa de Jacó, mas não reconhecia isso, não era agradecido, não deu a Jacó a devida recompensa. Bata a palma para Jesus. Resultado, pagou um duro preço. Deus fez com que as cabras, os cordeiros, as ovelhas de propriedade de Labão, que ele pensou que levaria de novo vantagem sobre Jacó, não levou. Deus fez algo incrível e deu a Jacó o que ele merecia, porque quem planta bem, colhe bem. Deus é justo juiz. Bata a palma para Jesus. Só que as pessoas, infelizmente, optam pelo mal. O povo hebreu clamou, pediu por um assassino. Tinha eles conhecimento da postura de Barrabás. Ninguém ali estava invocando soltura de Barrabás de forma ignorante. Não estavam ali levados por, vamos dizer assim, pensamentos vãos, não. Todos sabiam quem era a pessoa de Barrabás. E olhavam para Jesus, não viam nele crime algum.
Não viam nele nada que, na verdade, o maculasse. Mas o homem, infelizmente, só faz a opção de vida errada. Bata a palma para Jesus. Labão achou que ia ganhar muito, perdeu muito, porque ele fez o plano dele. Você esquece, irmão, e Labão esqueceu, que Deus vê tudo e que Deus é justo juiz. Bata a palma para Jesus. As pessoas ignorantemente têm a visão de Labão, fazem o seu plano. Ele tirou toda a possibilidade de Jacó ter sucesso, tirou todos os animais que poderiam dar a Jacó resultados positivos e levou para os filhos. Achou ele que ia ter uma vantagem extraordinária. Isso era a visão dele, o plano dele. Ele pôs em prática os seus interesses. Mas Deus, irmão, é diferente do homem. Bata a palma para Jesus. Você vê pessoas aparentemente tendo sucesso. Labão aparentemente teve sucesso. Entregou Lia no lugar de Raquel. Teve resultados bons pelo trabalho de Jacó, porque Deus abençoou Labão por Jacó. Só que Deus fez aquilo, Deus abençoou Labão para que Labão entendesse, para que Labão visse que se fazia necessário recompensar, deixar Jacó agora viver a vida dele. Mas não, ele planejou, maquinou, colocou em prática o seu plano. Resultado, a cobrança de Deus foi muito cara. Bata a palma para Jesus. Foi muito cara. A mesma coisa com o povo hebreu.